Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre como escrever os resultados de uma revisão sistemática. Então você está aí escrevendo o seu artigo para o seu TCC, o seu artigo, né, de revisão para o mestrado, para o doutorado, e quer algumas dicas de como escrever o tópico resultados, você está na videoaula certa. Então não se esquece, deixa aí embaixo seu like, também compartilha esse conteúdo com seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então beleza, gente. Vamos aqui discutir um pouquinho sobre como escrever os resultados de uma revisão sistemática. Então, utilizarei aqui alguns exemplos práticos de como você pode colocar diretamente no seu texto as informações solicitadas. E solicitadas por quem? Né? Existe um direcionamento que você pode seguir, pode utilizar, que é o da Prisma, né? Que é um referencial, é um registro, é um relatório preferencial de revisões sistemáticas e meta-análise. Então, temos aqui, por exemplo, tá? o checklist Prisma, lá de 2020. Veja, que ele divide, né, em título, resumo, introdução, métodos, e aqui no final, resultados, e também tem discussão, conclusão e algumas informações importantes necessárias após, né, ali como elementos pós-textuais. Então, o Prisma é exatamente esse direcionador, ele é um guia para a escrita desse material. É um material que você pode utilizar, por exemplo, para ou durante a escrita ou depois. Escrevi o meu trabalho, escrevi ali o meu resultado, que é o nosso tópico de hoje, volto aqui no Prisma e vou observando se cada item que eles julgam e recomendam a utilização, se efetivamente eu coloquei ali no meu texto. Então vamos lá, você tem aqui, né, os itens, basicamente do item 16 até o item 22, que se refere ao resultado. Então, primeiro você tem que descrever ali um pouquinho do resultado da sua busca e o processo de seleção. Então, eu trago aqui para vocês um modelo, um exemplo de texto. Então, é aquele texto que abre o seu resultado, colocando, né, que após a busca nas bases de dados foram encontrados X artigos, depois disso, quantos foram excluídos por título, quantos foram por resumo, quantos, né, não tinham ali relação direta com o seu tema e foram excluídos após a leitura completa do texto, quais os motivos para essa exclusão. Então, você faz ali, apresenta esse texto e, logo na sequência, utilização de um fluxograma, né, esse fluxograma que representa de maneira visual todo o texto que você estabeleceu anteriormente. Então, aqui já deixo o link que você pode utilizar para acessar esse fluxograma, e aqui está o fluxograma. Existem diferentes formas, né? Se você está iniciando uma revisão, se você estiver atualizando uma revisão, é um outro fluxograma, e tudo tem naquele site que eu mostrei anteriormente. Então, aqui um modelo, aqui você tem um outro, né? Então, vejam aqui é mais simples, não seguindo aquela recomendação, né? Aquele fluxograma que tem naquele site que eu mostrei, mas só para que vocês entendam, você tem ali em cima quantos artigos no total foram encontrados, quantos foram removidos por duplicação, quantos ficaram, e a partir disso, quantos você excluiu por título, por resumo, e depois quantos você excluiu após a leitura completa do texto, e no final, quantos artigos foram incluídos na sua pesquisa. Na sequência, você deve citar ali, ó, como aparece, o motivo de exclusão, né? Explique por que esses artigos foram excluídos. Então, ali você vai utilizar os critérios de exclusão que você estabeleceu no tópico critérios de elegibilidade lá dos métodos. Aqui você apresenta, ó, excluir X porque ele envolvia uma intervenção, era combinado com a intervenção que eu estava estudando, né? X, porque o perfil de paciente, ele, além da condição que interessa ao meu estudo, esse paciente também
possuíam a outra comorbidade, que era um critério de exclusão. Então, você estabelece e apresenta quais foram esses critérios. Então, aqui você tem o novo exemplo, né? Então, peguei o mesmo texto anterior e vejam que aqui tem lá no final, ó, 9 por descrição de intervenção associada à estimulação, 21 por não ter desfecho muscular, 2 porque são dados preliminares. Então, são os critérios, são os motivos para a exclusão desses artigos. Além disso, ele pede que você cite, né, cada estudo incluído e as principais características de cada um. Então, veja que tem aqui uma tabela com o nome do autor, o ano de publicação daquele estudo, o país, a amostra, os participantes, como esse estudo aqui foi um estudo de eletroestimulação, qual foi o grupo muscular selecionado, o que o grupo de intervenção fez, o que o controle realizou, qual foi a mensuração e os resultados obtidos. Poderia colocar aqui o objetivo da pesquisa também. Então, o importante é que você apresente algumas das principais características de cada estudo que foi incluído. Além disso, né, se houve algum tipo de resultado incompleto, então, se você, durante, né, aquela pesquisa, verificou que houve perda de segmento, então vejam aqui que nesse caso, por exemplo, eles iniciam ali com 348 pacientes, né, de um lado, e vão terminar esse estudo ali pela análise de intenção de tratar, com a mesma quantidade, do outro lado 351, também terminam com 351, então ele perde ali, né, ele fala que tem 12 perdas por, né, de segmento, então ele apresenta, observe se essa informação ela é valiosa para o seu estudo. Além disso, se o estudo ele apresentou algum resultado seletivo, ou seja, ele informou no seu registro, então aqui trago 2 registros, né? O Clinical Trials e o REBEC. Ele informou, por exemplo, que iria avaliar dor, tempo de estadia hospitalar e complicações pós-operatórias. E no artigo final, ele só fala sobre dor e complicações pós-operatórias. Então, ele omitiu a questão do tempo de internação, ele selecionou o resultado para apresentar no artigo. Então, isso muitas vezes é porque aquele resultado que foi omitido, que foi removido, é um resultado que não apresentou o valor, o resultado em si que ele esperava, né? A melhoria que era esperada não aconteceu, então, muitas vezes remove. Isso está incorreto do ponto de vista de uma adequada evidência e escrita científica, mas isso acontece e aí você precisa, por exemplo, analisar e comparar o que o autor apresentou ali no seu artigo final e o que ele havia planejado logo previamente, né, de forma preliminar, lá com o registro no Clinical Trials ou no REBEC. Analisar também e apresentar os resultados individuais de cada grupo. Então, vejo que você tem ali novamente, né, o desfecho que foi avaliado e na última coluna o resultado, então, o que foi verificado, e aí cada linha é um estudo separado, então aí você está apresentando os resultados de estudos individuais, tá? Para cada síntese, precisa de um resumo, um breve resumo em relação ao risco de viés, e aí você pode utilizar algumas ferramentas para avaliar o risco de viés, tá? Temos aí a ferramenta da Cochrane, Newcastle Ottawa, para estudos observacionais, e dentre outras ferramentas, o importante é que você utilize ali na sua escrita, que você tenha alguma forma, né, algum instrumento que avaliou a qualidade metodológica ou avaliou o risco de viés desses estudos. Então, aqui, por exemplo, então, toda vez que você encontrar um material como esse em um artigo científico, é exatamente uma avaliação do risco de viés, né? Se foi um baixo risco de viés, incerto para o risco de viés ou alto risco de viés. Além disso,
apresente se houve uma adequada sequência de randomização nos estudos que você incluiu. Então, ele coloca, né, que os pacientes que eles atenderam aos critérios de inclusão foram divididos randomicamente em grupo controle e no grupo, nos casos, né, que seria o grupo intervenção, usando, né, blocos, com 4 blocos. Então, ele faz essa randomização e apresenta isso no texto. Isso é adequado do ponto de vista de escrita científica. Tá? Se essa alocação foi oculta, então, se ele utilizou alguma forma, né, de alocar esses indivíduos em grupos separados, ocultando esse modo de divisão, então isso também deve ser apresentado no seu resultado. Se ele teve cegamento de pacientes e profissionais também, se cegou avaliadores, isso aqui são elementos que utiliza-se para avaliar o risco de viés, tá? Então, se cegou paciente, cegou profissional, cegou avaliador, se houve uma alocação também cega, se houve randomização, tudo isso é associado com um risco de viés, tá? Então, apresentar os resultados de todas as sínteses estatísticas realizadas. Então, aqui nesse caso, utilizou-se uma meta-análise, então informando, né, que 16 estudos foram incluídos, que avaliaram um determinado desfecho, e você tem ali, né, a comparação com a diferença entre as médias, entre os grupos, e aí traz na sequência aqui, ó, por exemplo, um forest plot mostrando essa diferença, essa comparação. Isso aí também é necessário quando você está conduzindo uma revisão sistemática, principalmente adicionando uma meta-análise. Também avalia o nível de heterogeneidade, né, dos estudos que foram selecionados, aqui verificado através desse I quadrado, nesse caso 77%, então uma alta heterogeneidade. Isso não exclui aquela análise do seu trabalho, mas você precisa, na discussão, por exemplo, considerar isso e dizer que o trabalho, os estudos foram heterogêneos, isso pode ter influenciado em algum momento no seu resultado final. Então, ó, em relação a esse I quadrado, 0% não tem heterogeneidade, 25 é uma baixa, próximo de 50 moderada, substancial, acima de 75 é uma alta heterogeneidade. O que pode causar isso? Diferença na população, diferentes critérios de inclusão e exclusão, do protocolo que foi utilizado, viés de publicação. Então, são várias causas que podem levar à heterogeneidade entre esses estudos. Além disso, apresente, né, todas as análise de robustez dos estudos analisados. Então, você pode utilizar, por exemplo, um gráfico de funil como esse para apresentar o risco de viés devido à falta de... Então é isso, gente. Falamos aqui sobre como escrever os resultados de uma revisão sistemática. De maneira bem introdutória, né, só os principais elementos que compõem esse tópico de acordo com o Prisma, com alguns exemplos aqui também. Se você ficou em dúvida de algum tópico específico, de algum item ali do Prisma, deixe aqui embaixo nos comentários que posso trazer um vídeo específico sobre isso. Então, se você gostou, deixe embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos por aqui nesse canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.